Os verbos curtir e compartilhar nunca foram tão utilizados no mundo inteiro. Além de possibilitar a interação social e a publicação de conteúdos por qualquer pessoa, as mídias sociais permitem que o usuário se comunique livremente, sem o controle da mídia convencional, como o rádio e a TV, por exemplo. Mas você já parou para pensar? As mídias e as redes sociais influenciam de que forma na sua vida? Até que ponto os conteúdos publicados nas redes sociais estão orientando gostos, opiniões e posicionamentos nos mais diversos campos de atuação? É isso que nós vamos discutir no Viva Voz de hoje, que está no ar já pela rádio e também pela TV Univale, hoje com a participação do acadêmico de jornalismo Lucas Gabriel. Oi, Lucas. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você sintonizado aqui na rádio e na TV Univale. Esse é o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som. Lembrando que para você entrar em contato conosco é muito fácil. Tem o Twitter, o @VivaVozUnivale, o Facebook também, facebook.com/VivaVozUnivale e o nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o professor Marco Antônio Pinheiro, que é professor no curso de Publicidade e Propaganda aqui na Univale. O professor Marco é graduado em Ciência da Computação e também é mestre em Engenharia de Produção. Obrigado pela presença, professor. Olá, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu queria começar tentando entender melhor a diferença, porque eu acho que as pessoas usam indistintamente os termos mídias sociais e redes sociais. Sim. Explica melhor para a gente a diferença. Na verdade, assim, o que a gente sempre fala, né? As redes sociais, né? Essas redes que nós usamos hoje, Facebook, Twitter, Instagram, todas elas fazem parte das mídias sociais, né? Então, um blog, né? Um portal de notícia, um site, né? Eles fazem parte, né? Eles são mídias sociais, e as redes, Facebook, eles são realmente as redes sociais, porque eles têm uma característica de rede mesmo, né, de conexão. Então, eu me conecto ao meu amigo, né, então no caso do Facebook, né, como a gente falou, eu me torno amigo, né, eu curto a fanpage de uma determinada marca, um produto, um serviço. Então, essa ideia de conexão dá a ideia de rede, né, então por isso as redes sociais, né, então essa seria a distinção básica que nós temos. Muito bem, professor, qual atualmente é o grau de importância das redes sociais num contexto geral? Olha, né, eu acho que total hoje. Eu acho que é total. Se a gente pegar assim, a última estatística do Ibope, que fala assim, em internautas no Brasil, nós temos mais ou menos 100 milhões de internautas. Né? Digamos, o número que nós temos de internautas é um número muito grande. Desse número, só para nós termos uma ideia, mais ou menos 90 milhões deles estão no Facebook. Né, estão interagindo, curtindo, compartilhando, como a Lisa falou anteriormente. Então, assim, está impregnado, a gente pode dizer assim, já na cultura, né, então, a cultura nossa, essa ideia de usar as redes, né, o Facebook, né, nós temos hoje, poderíamos dizer assim, ó, o Face, né, principalmente o Instagram e agora o WhatsApp, seriam as 3 grandes redes, né, que todo mundo está utilizando, né? Então, assim, que é o que a gente vê na mão de todo mundo, né? Nos celulares, né? Nos computadores, é aquilo que todo mundo está utilizando mesmo. Professor, você acabou de falar que essas seriam as redes mais populares aqui no Brasil, acho que até no mundo, mas por que tu acha que são essas as redes mais populares? O que tem de interessante nelas que agradou o público? Na verdade, assim, ó, a gente vem de degraus, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Então, e eles sempre acham engraçado, porque quando eu peço para eles lembrarem qual foi a primeira experiência social que eles tiveram na internet, e provavelmente quem está nos ouvindo também vai lembrar, é o Fotolog, né? Então, há 4, 5 anos atrás, todo mundo usava o Fotolog, que era aquela ideia de eu postava uma foto na internet, né? Então eu tinha algumas pessoas que poderiam ver a minha foto, eu só podia postar uma foto por dia. Então talvez tenha sido a primeira experiência social, né? Então, de eu postar um conteúdo e os meus amigos, né? Ou mesmo os desconhecidos pudessem ver aquele conteúdo. Do Fotolog, a gente migrou para o Orkut. Né? Então, de uma hora para outra, todo mundo começou a usar o Orkut. Né? Então, aqueles meus amigos que estavam no Fotolog, eles foram para o Orkut. Quem não estava, entrou, né? E quem já estava, foi para lá. E de uma hora para outra, as pessoas foram para o Facebook, né? E abandonaram o Orkut. Né? Então, quer dizer, naquele momento, né? Digamos, principalmente dessa ideia do Orkut para o Facebook, não foi tanto uma questão técnica, até porque naquela época o Orkut era em português e o Facebook ainda era em inglês, mas as pessoas migraram, né, e começaram a ir, principalmente no primeiro momento, pelos chamados jogos sociais. Né? Então, quem está em casa provavelmente vai lembrar Farmville, né, que era a fazendinha, que a gente cuidava dos animais na fazenda. Então, esse era um jogo do Facebook e levou muita gente, né, assim, do Orkut para o Facebook, e foram os jogos sociais. Depois que todos os meus amigos estão na rede, né, então eu me conecto àquele lugar onde os meus amigos estão. Então, hoje, né,
assim, os nossos amigos, ou a maioria das pessoas que nós conhecemos, elas estão no Facebook, elas estão no Instagram e elas estão, né, no WhatsApp. Então, são essas as redes que, digamos, as redes do momento, né? Temos o Twitter, né? Eu sempre falo para os meus alunos que o Twitter, eu considero ele a rede mais bacana para o compartilhamento de informações. É uma rede muito legal, só que ela não tem, digamos assim, uma audiência tão grande, né? Mas ela é uma rede muito interessante para essa ideia de, principalmente, de você ir atrás de conteúdo. Bacana. Agora, professor Marco, qual a sua visão sobre o impacto das redes sociais no relacionamento das pessoas, né? Porque, lógico, você na área de publicidade e propaganda, com certeza deve ter visões muito interessantes sobre tudo isso, mas em termos gerais, como é que você vê os relacionamentos como um todo dentro dessas redes? A gente vê uma mudança muito grande, né? A gente vê uma mudança, assim, de aquelas conversas que você tinha, digamos, presencialmente com os seus amigos, né? Elas, aos poucos, elas estão sendo substituídas pelas conversas que acontecem nas redes sociais, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre brinco com os meus alunos, né? Assim, vocês conversam tanto durante o dia, né, por todos os locais, que quando vocês chegam na universidade, vocês já não têm mais o que falar, porque vocês passaram o dia inteiro conversando pelo WhatsApp, pelo Face, né, curtindo foto, curtindo conteúdo. Então, assim, a gente vê realmente uma mudança muito grande, né, nessa ideia dos relacionamentos, né, do ponto de vista da publicidade, né, isso é ótimo para os publicitários, porque quanto mais a gente curte, comenta e compartilha alguma coisa, mais dados a gente dá para as redes, né, do ponto de vista técnico da publicidade. E a gente sabe que as redes usam esses dados para nos mostrar, no final das contas, né, teoricamente, aquilo que a gente gostaria de ver, né? Mas a gente vê, assim, uma mudança muito grande nessa ideia dos relacionamentos mesmo. Marco, você sendo professor, qual é a sua opinião? Prejudica ou atrapalha o âmbito acadêmico essas mídias sociais? Eu acho assim, que da mesma forma que há 5, 6 anos atrás, né, quando apareceu o computador, né, quando apareceu os computadores, havia aquela ideia, o computador, o Google, né, então, de uma hora para outra, o Google ele vai acabar com a ideia dos trabalhos acadêmicos, porque agora, né, o professor ele não vai poder pedir a mesma coisa que ele pedia para os alunos. O que eu vejo, né, é um potencial muito grande, né, mas o professor tem que se adaptar a isso, né? Então, assim, eu não acho que a solução é você entrar na sala de aula e mandar todo mundo desligar o celular, né, e dizer que não pode usar o Facebook, que não pode fazer nada. Mas o professor ele tem que arranjar alguma maneira de incorporar aquilo às aulas dele, né? Então, o que eu faço com os meus alunos? Se bem que no meu caso é fácil porque eu dou marketing digital, né? Então, ali dentro, né? Bem mais fácil, né? Mas, então, assim, eu sempre tento integrar. Então, a gente está falando sobre Facebook, de repente eu citei um caso e tal, o que aconteceu, vamos lá, pesquisem então agora, né? Já que vocês estão com o celular na mão, pesquisem. Então, assim, a gente tem que tentar integrar, né, os nossos alunos. No nosso caso da Univale, a gente tem, digamos, a gente é privilegiado porque nós temos Wi-Fi, né, em toda a universidade. Então, aquele aluno que vai com o notebook para a sala, a gente já não depende mais de levar os alunos ao laboratório para fazer alguma coisa. O aluno tem um notebook, o aluno tem um celular, tem a conexão à internet. Então, é mais uma questão de adaptação. Eu procuro ver sempre o lado bom, né? Eu acho que, assim, né, a ideia do lado bom, a gente tem que se adaptar, nós como professores, a isso que tá aparecendo, essas mudanças que a gente está tendo. Legal, já que você falou de adaptação, acho que vale pensar um pouquinho em cuidados, então, sim, né? Sim. Não sei se você é pai. Sim. Pois vou pensar num âmbito bem amplo, então, do ponto de vista familiar, do ponto de vista acadêmico e tal. Que cuidados a gente precisa ter para estar na rede? Eu acho assim, que isso entra por uma coisa assim, e eu falo muito isso, a questão da inclusão social, né? Então, assim, muita gente fala em inclusão digital, né? Então, assim, a inclusão digital hoje é eu ensinar meu filho a mexer no computador, né? Ou a gente ensinar os nossos alunos, ou ensinar as crianças a mexer no computador. Mas, na verdade, vai muito mais do que isso, né? Vai assim, a gente realmente... nós temos mudanças de comportamentos, né? Então, assim, a partir do momento que o meu filho tem uma conta no Facebook, ele nem poderia ter, ele tem 10 anos, né? Mas ele tem... O Facebook coloca que você tem que ter no mínimo 13 anos, mas o meu filho já tem. Eu monitoro tudo que ele faz, né? Então, eu vou lá e realmente eu tenho o login e a senha dele, eu entro, eu vejo com quem ele está conversando, né? Eu tenho esse cuidado, né? Eu não interfiro, né? Então, assim, procuro não conversar muito com ele no Facebook, porque as crianças, né, elas se sentem invadidas quando elas veem os pais no mesmo ambiente. Claro. Né? Mas eu procuro, assim, ver com quem ele está conversando, né? Eu tenho tomado esses cuidados, né, nessa linha, assim.
Mas o que me preocupa hoje, em termos de crianças e tal, é justamente, e nos adolescentes e até nos nossos acadêmicos, né, é muito um desconhecimento do conceito de rede. Do conceito de rede, assim, de você tomar cuidado com aquilo que você está postando, né? Eu vi, acabei assistindo esses dias a reportagem da professora da Emanuela, que veio aqui, que falou do direito nas redes sociais. Ela falou mais, né, na questão dos direitos autorais e tudo mais, mas há um cuidado muito grande que as pessoas têm que cuidar com o que elas falam, né? A gente tem aí esses casos de racismo, né, todos esses xingamentos, essas coisas que acontecem, e quando você escreve alguma coisa no Facebook, você automaticamente é responsável por aquilo, né? E tem a rede. Então, assim, uma coisa é eu falar algo presencialmente para alguém, né? As testemunhas são aquelas pessoas que estão ali, e eu falar alguma coisa no Facebook, e a partir do momento que todos os meus amigos curtiram e compartilharam, o alcance daquilo ali é gigantesco, né? Então, assim, e eu vejo uma falta, assim, as pessoas não entenderem essa dinâmica da rede, né? Como a gente tem que postar e tudo mais, esses cuidados que a gente tem que ter. Isso é uma coisa, assim, que me incomoda muito, né? Falo muito com os meus alunos, né? Então, assim, nós estamos em época de política, né? Então, quer dizer, você falar, né? Eu vou falar isso do candidato tal, eu vou falar aquilo. Tudo isso que você fala, né? Tem um professor que fala, o professor Gil Giardelli, que fala assim, você é o que você compartilha. Né? Então, assim, você escreveu, aquilo foi compartilhado, aquela é a impressão que a rede tem de você. Bacana. Então... Mas só para concluir esse pensamento, tu acha que as pessoas sabem, numa média geral, se elas estão sabendo se comportar nesse espaço, agora que elas têm a liberdade, que não fica só no rádio, na TV, a expressão, né? Agora, eu também, como público, eu posso também me manifestar, não preciso mais ter um grande meio de comunicação. Eu estou sabendo me portar, né, com esse novo poder que eu tenho? Eu acho que não. Eu acho que no geral não. Acho que o pessoal, novamente assim, a ideia, o pessoal não entende a importância que ele tem hoje. Hoje todo mundo é mídia, né? Qualquer um é mídia. Então é uma foto bonita que eu tirei, é um flagra que eu fiz com o meu celular na rua e tal, e eu postei aquilo no Facebook, no Instagram, aquilo pode viralizar e de uma hora para outra eu posso me tornar uma pessoa conhecida por uma coisa bacana que eu fiz. Agora eu posso falar uma grande de uma bobagem, né? Eu posso postar uma foto que compromete alguém e eu posto aquilo e aquilo é compartilhado e, né? Então eu fico em maus lençóis por ter feito aquilo. Então, assim, eu vejo que o pessoal não está, né, se comportando corretamente. Claro, né, não dá para generalizar, mas eu não vejo, assim, cuidado no que as pessoas postam, né? Então, assim, eu não vejo as pessoas pensarem duas vezes, assim, não vou postar isso. Não, o pessoal vai lá e posta e depois se arrepende, né? Nós tivemos um caso essa semana aqui em Itajaí, acho que todo mundo acompanhou, de uma moça que abandonou 3 cachorros, né, na rua. Ela abandonou e ela teve a coragem depois de bater uma foto e depois ela foi dizer no Facebook que tinha feito uma coisa horrível, que era abandonar os cachorros. Então, assim, claro, errada de todos os lados, né? De ter abandonado os cachorros e depois de ter ido ao Facebook dizer isso, né? Então agora me parece que ela está sendo processada, né? E tal. Mas também pelo lado bom é que encontraram os cachorros, né? E os cachorros já estão nos abrigos, né? Porque ela bateu a foto, os cachorrinhos foram encontrados e tal. Mas então, assim, é uma falta de noção da pessoa, né? Do que postar nas redes, né? Eu já aproveitando essa linha, qual é para você, o que seria uma gafe descometida nas redes? O que é aquele tipo de postagem que você fala, ai meu Deus, isso não, né? Eu acho assim, eu acho que o selfie tá passando do limite, né? O selfie, ele tá na linha entre um negócio bacana e digamos, a superexposição, né? Então, assim, já passou, né? Eu acho que o grande momento dele, ou digamos assim, quando ele se tornou realmente conhecido, foi no Oscar, naquele selfie do Oscar que atingiu até aquelas pessoas que não sabiam o que era isso, né? Então acho que ficou muito a ideia. O desafio do balde do gelo eu achei interessante, né? Pela dinâmica da rede, né? Para ver como a informação circula, né? Achei interessante. Muita gente criticou e tal, mas eu achei que no final das contas todo mundo ficou sabendo da doença e ainda as pessoas, né, conseguiram arrecadar dinheiro, né? Agora tem o que começa digamos, a incomodar é os vários desafios que estão sendo criados a partir daquilo. Então agora tem desafio da cara lavada, tem o desafio disso, tem o desafio daquilo, né? Então isso... Nem todos tão nobres assim. Exatamente. E isso, né, é um prato cheio para gafes serem cometidas, né? De todo jeito, assim. Não dá para dizer assim qual é que é a pior, porque a rede ela é muito dinâmica. A gente nunca sabe o que vai viralizar, o que vai virar um meme de internet, né? Então, assim, são os cuidados que a gente tem que tomar.
Legal. A gente vai para o intervalinho, mas já voltamos a conversar com o professor Marco Antônio Pinheiro. O assunto são as redes sociais. Daqui a pouco. As redes sociais estão na pauta do programa de hoje. Nosso bate-papo é com o professor Marco Antônio Pinheiro, do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Univale. Muito bem, professor. Agora, para falar, né, eu queria, até no intervalo aqui a gente estava falando dos smartphones, eu queria voltar aqui para o ar nesse assunto e dizer, hoje em dia a gente tem aplicativo para táxi, aplicativo de emprego, Sim. aplicativo para tudo. Para tudo, né? E aí a gente acaba ficando conectado 100%, né, com o auxílio dos Sim. smartphones. Isso é bom ou é ruim, esse excesso já que a gente chegou? Eu acho que vai de cada pessoa, né? Então, assim, a Marta Gabriel, que é uma das já esteve aqui até no Univale no Olhares Múltiplos, né? Ela até cunha um termo, né, chamado de cibridismo, né? Nós somos hoje seres híbridos, né? Então, assim, a gente já não dissocia mais o on do offline. A gente está conectado o tempo todo. Eu sempre brinco com os meus alunos, né? Então, assim, às vezes você perde o sono às 3 horas da manhã e a primeira coisa que você vai fazer é olhar o smartphone para ver se alguém mandou alguma mensagem, se alguém falou alguma coisa. Aproveitar esse tempinho. Se não tem uma foto nova para eu curtir, né? Então, assim, eu acho que a coisa boa da conexão, né, e pegando o gancho do smartphone, é justamente a praticidade que ele tem para você. Só para a gente ter uma ideia, assim, ó, os horários de conexão das redes sociais, né, eles mudaram drasticamente de um tempo para cá, justamente por conta dos smartphones, né? A gente tem, assim, a conexão da internet, há um tempo atrás, os melhores horários era assim, o pessoal começa a conectar às 9 horas da manhã, né, porque veio para o trabalho, depois o pessoal sai para o almoço, aí lá pelas 2 horas da tarde, novamente esses horários eles aumentam novamente. Hoje, o horário de conexão maior é a partir das 6 horas da tarde. Né? Por quê? Aquela pessoa, vamos dizer, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, esse cara saiu do trabalho às 6 horas da tarde, ele caiu num engarrafamento de 2, 3 horas. Né? Vai para casa, vai né? Volta para o colégio e tal. Esse cara vai pegar o smartphone e vai compartilhar. É o companheiro que ele tem. Ou ele vai estar jogando, ou ele vai estar no Facebook, ele vai estar lendo alguma coisa com o smartphone. Essa é coisa boa, né? Essa praticidade, né, da internet móvel, de você estar conectado o tempo todo. Agora, a coisa ruim é realmente quando você sai, né, do seu trabalho, você chega na faculdade, você entra na sala de aula, né? Nós somos professores, a gente sabe, né, Lísia? E 7 horas e o cara não tirou o olho do smartphone ainda, né? Então, assim, Virou uma síndrome. Virou uma síndrome ali e tal. Então, se duvidar, ele tá falando mal da gente ali, claro. Né? A gente descobre depois, né? Mas, então, assim, eu acho assim que as pessoas, elas têm que medir, né? Mas isso vai de cada um. A gente sabe que tem alunos que não desgrudam o olho e vão muito bem. Tem outros que conseguem se concentrar em várias coisas, né? Outras pessoas não conseguem, né? Então, assim, eu vejo que cada um tem, né, digamos, a sua maneira de estudar, de entender e de compartilhar. Mas a gente sabe também que é muito difícil, né, as pessoas desconectarem quando todos os outros seus amigos estão conectados juntos. Essa é a grande... novamente, a rede. Né? Novamente a ideia da rede, né? Então, assim, eu me lembro, né, sempre falo isso para os meus alunos, né? Quando eu estava no ensino médio, o que segregava as pessoas eram os bens que a gente tinha, né? Então, assim, quem não tinha All-Star estava meio de lado, né? Quem não tinha ioiô da Coca-Cola estava de lado e tal. Hoje, o que segrega é os smartphones, né? Então, assim, a gente vê as pessoas, né? Todo mundo já no ensino médio, todo mundo com smartphone, todo mundo ali interagindo, né? E quem, eventualmente, não tem, acaba sendo excluído. Né? Então, não faz parte de nenhum grupo, nem físico, nem virtual. Nem virtual, né? Ele acaba ficando de lado. Mas como que você não tem WhatsApp, né? Como que tu não estás no nosso grupo conversando com a gente? Tá certo. Né? Então, tem essas questões aí que são questões que ainda vão dar muito pano para manga, né? Né? Relacionado aí ao uso, né? Principalmente pelas crianças e pelos adolescentes, né? Bom, já que a gente está falando dos dispositivos móveis, os celulares realmente agora são a nova revolução, né? E vou voltar para o WhatsApp, que eu acho que é o que está realmente fervendo nesse momento, né? O que eu percebo muito no uso das pessoas por esse aplicativo é a possibilidade de ruído no meio das comunicações, né? Como é que você vê isso, Marco? Como lidar com essa situação, já que tudo é muito sintetizado, tem muito símbolo, as pessoas usam as figuras e tudo mais, e aquilo acaba dando 1000 interpretações, às vezes, numa comunicação. Né? É a linguagem não a linguagem dos memes, né, mas dos emoticons, né? Então, assim, os emoticons, eles nasceram ali na época dos blogs, né? Então, assim, as carinhas, né, que davam alguma interpretação, elas ficaram um pouquinho de lado,
né? E agora elas estão voltando novamente com tudo, né? Principalmente nas conversas privadas, né? O WhatsApp ele tem uma história interessante, assim, né? Porque se a gente for notar, o WhatsApp de uma hora para outra ele se tornou um fenômeno, né? E o responsável por isso foi o Edward Snowden. Então, lá nos Estados Unidos, quando ano passado o Snowden falou, né, sobre vigilância e tudo mais, e o americano ele tem muito essa ideia, né, essa síndrome da vigilância e tal, eles têm essa questão assim. O que eles fizeram? Eles começaram a abandonar o bate-papo privado do Facebook e foram para outro local, né? E esse outro local foi o WhatsApp, né? Então, por isso, de uma hora para outra, o WhatsApp ele acabou, digamos, agregando toda a ideia das conversas privadas que a gente tinha, né? Não as conversas abertas, né, na timeline do Facebook ou mesmo do Twitter, mas as conversas privadas que a gente tinha, que eram no bate-papo do Face, foram para o WhatsApp. Então, por isso, ele de uma hora para outra ele se tornou um fenômeno. E por isso que ele foi comprado por aquele, né, valor exorbitante, né, pelo Facebook, porque a gente sabe que o Facebook usa, né, agora falando do lado publicitário, né, o Facebook usa tudo que a gente curte, comenta, compartilha, fala, para entender os nossos comportamentos de consumo e mostrar anúncios que são, digamos assim, mais direcionados para a gente. E de uma hora para outra, o Facebook perdeu esses dados que ele tinha dos usuários, né, dentro dele, que os usuários foram para o WhatsApp. Então, a solução foi comprar o WhatsApp para ter isso novamente de volta. Né, isso foi uma grande jogada que o Facebook fez em comprar, né. Bacana esses movimentos também, é bom a gente entender. Mercado, né? Dizem, né? Nunca foi provado, né? Pelo menos ninguém falou que foi, na verdade, foi uma grande batalha entre o Google e o Facebook para comprar, mas parece que o Facebook bateu o martelo, pagou mais caro e acabou levando. E a respeito dessas conversas privadas, como é que fica nessa situação? Tu acha que as pessoas um dia podem voltar a ter o papo mais face a face, assim? Ou um dia isso vai para essa moda dos aplicativos e das redes sociais, vai ficar algo já tão banal que as pessoas podem voltar a ter algo mais pessoal? Olha, eu não sei, né? Eu não sei. Na minha opinião, não. Na minha opinião, é uma evolução, uma evolução tecnológica, é muito difícil, né? É a mesma coisa que tirar o computador hoje, né? Então, assim, a gente não sabe, ou tirar a luz elétrica, né? Vamos voltar para as cavernas e vamos, né? Então, acho que é extremamente difícil, né? O que a gente tem, né? O que a gente vai ter são mudanças, né? Então, assim, alguns autores falam hoje que a gente está num processo de migração da chamada Web 2.0, que é a internet dos blogs, a internet das redes sociais, para uma Web 3.0, que seria a chamada internet das coisas, né? E essa internet das coisas é quando, principalmente a internet, ela sai do computador e ela vai para outros dispositivos que não são computadores. Foi o caso dos smartphones, né? Então, de uma hora para outra, a gente tinha um comportamento de acessar a internet no computador. Agora, né, a gente tem a internet no smartphone, né, a internet no tablet. Então, eu vou para a cama, né, deito na cama e estou acessando a internet. Eu estou no sofá vendo televisão, estou acessando a internet, já não mais no meu notebook. Então, o que a gente vai ter daqui a pouco são vários dispositivos acessando a internet. A gente tem geladeira que acessa o Facebook já, né, temos o Google Glass, que é os óculos do Google com acesso à internet, que o pessoal espera aí que ele dê digamos, um novo comportamento para os usuários, né? Um novo significado aí, mas a gente não sabe exatamente como isso vai funcionar. Tem boatos aí de que a Apple lançaria um relógio com acesso à internet, né? O chamado iWatch aí, que está todo mundo falando. Então, o que a gente vai ter são, talvez, novos dispositivos, né? Novos comportamentos aí. Daqui a pouco, o nosso carro vai acessar a internet, né? Então, mas eu acho que a cabeça da gente já meio que pensa tudo internet, isso, né? Dá uma sensação, qualquer eletro, você já imagina vou conectar o que ali, né? Daqui a pouco as minhas células vão acessar a internet, assim vai indo. Vai nessa linha. O Harry Jenkins, né, que a gente usa muito na aula, né, que ele escreveu aquele livro Cultura da Convergência, ele fala assim que, na verdade, a convergência midiática, ela não é nos dispositivos, né? Ela é na nossa cabeça. Então, eu vou interagir com o conteúdo da maneira como eu quiser. Então, talvez alguns de nós, né, se sintam confortáveis ainda lendo o jornal físico, lendo a revista física e vendo o jornal na televisão, né? Outros não. Outros já abandonaram essas mídias e não, agora é só computador, é smartphone, é tablet, né? Então, cada um, na verdade, tem uma experiência diferente. Bacana. Né? Marco, vamos ver se a gente ainda consegue falar um pouquinho sobre esse momento pré-eleitoral, né? Como é que você se falou um pouquinho rapidamente no outro bloco, mas como é que você está vendo o comportamento das pessoas nas redes sociais nesse momento pré-eleições? Eu fiz com os meus alunos do 7º período de publicidade, na disciplina de marketing interativo, né? A gente fez uma análise, né? A gente tem algumas ferramentas, a gente fez uma análise não de discurso, mas uma análise de fluxo de informações no Twitter relacionados a eleições. A gente pegou ali um momento que saíram algumas pesquisas favoráveis, né,
por conta da morte do candidato e tal, algumas mudanças que aconteceram. E o que a gente viu, assim, né, as pessoas estão falando, né, as pessoas estão falando bastante, né, no Twitter, a gente analisou o Twitter, mas a gente não vê os candidatos falando. Isso é que me chamou muito a atenção, né? Porque da eleição de 2012, né, para a eleição agora de 2014, eu imaginei que os candidatos estariam mais presentes, né? E eu estou falando dos candidatos à presidência, né? Okay. Eu achei que eles estariam mais presentes, dialogando, né, com os seus eleitores, e eles não estão. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. A gente fez uma coleta na semana passada, até está no meu Facebook, né? Depois a gente acabou divulgando. A gente fez dos 3 candidatos, né? E nas 3 coletas de dados que nós fizemos, a gente fez uma amostragem de 1.500 tweets coletados, né, num dia de manhã cedo, e a gente não teve a voz dos candidatos. Então, quer dizer, o público está falando, está perguntando, está comentando, está retweetando, e os candidatos não estão participando. Como é que você está lendo essa informação? Assim, para mim, eles não entenderam isso, né? Para mim, os candidatos não entenderam o básico das redes sociais, que é conversa, né? Rede social é conversa. Então, assim, a grande vantagem, né, é o cara ir lá te perguntar, né, e você responder para ele, você gerar aquela conversa, você mostrar que você está interessado, né? E eu não vi isso. Será que tem um certo temor ainda de ter essa exposição tão direta? Olha, eu acho assim que ainda está muito na questão tradicional, né? Então, assim, ainda não se entendeu o meio, né? Pelo menos assim, o meio social, né? Assim, não se entendeu. Já não tinha se entendido em 2012, né? Então, assim, os candidatos replicaram aquilo que eles faziam na televisão, na internet, não abriram a conversa, né, porque a grande vantagem é a conversa. Então, os vídeos que eram colocados nas redes sociais eram os mesmos vídeos que foram feitos para a televisão. As informações eram as mesmas. O santinho era a mesma arte do santinho que é entregue na sinaleira, é a mesma arte que foi colocada no Facebook. Então, você não aproveitou o meio, né, as vantagens daquele meio para você, né, usar de uma forma diferente. Isso me chamou muito a atenção de forma negativa, porque eu achei que seria diferente, principalmente relacionado aos candidatos à presidência, né? Mas não foi, pelo menos naquela amostra que eu peguei, não foi o que a gente acabou percebendo. Tá certo. Professor, muito obrigada. A gente está no finalzinho, mas a gente vai para a rede agora, né, Lucas? Blog, nosso Facebook. É isso aí. Estaremos por lá. Acompanhe a gente lá, o programa vai estar lá também para você. Mas muito obrigada. A gente conversou então com o professor Marco Antônio Pinheiro. Obrigada por ter vindo. Agradeço. Professor do curso de Publicidade e Propaganda aqui da Univale. É isso então, Lucas? É isso aí, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som. Viva Voz. Realização: Curso de Jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer e Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica: André Schlendwein, Ellison Guns e Rodrigo Rodrigues. Coordenação: Lisa Lopes Correia. Supervisão: Alberto Russi.